Meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje eu vim aqui no monte fazer a minha oração e eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra da parte do Senhor. Eu quero estar fazendo a menção aqui em Apocalipse, capítulo 22, e o versículo de número 18 a seguir, que diz assim. Eu estou usando aqui a mensagem é uma versão de uma fácil compreensão, diz assim: aqui vai uma séria advertência a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se você acrescentar algo às palavras dessa profecia, Deus irá acrescentar à sua vida as desgraças descritas nesse livro. Se você retirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus irá retirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita nesse livro. E também eu quero estar lendo aqui apenas um versículo no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 9. Vamos ler verso 8. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Irmãos, quando nós observamos o perfil do crente do Antigo Testamento, era um perfil de um crente que ele tinha o tabernáculo, ele tinha sacerdotes, ele tinha todo um corpo eclesiástico para realizar os cultos, para ensinar a lei, para ensinar a forma de viver do povo. Porém, o povo, ele pecava inúmeras vezes. O povo, a nação, eles pecavam de forma contumaz. E nós podemos ver só no livro de Ezequiel que Deus repreendeu e até usou palavras pesadas para repreender ali o povo de Israel de uma forma muito severa, mas nada disso adiantou. E eu estou falando do livro de Ezequiel, só que isso aconteceu em várias passagens da Bíblia Sagrada, em vários livros da Bíblia Sagrada. Nós vemos Deus irado com o povo, porque o povo simplesmente virava as costas para Deus e ia servir a deuses que não podiam salvar. Então, a idolatria, ela é o pecado que mais desagrada a Deus em toda a história do povo de Deus. E hoje talvez você pense assim: mas eu não sou idólatra, eu não adoro imagem, eu nem acredito nesse tipo de coisa. Não, beleza. Se eu chegar para você com uma imagem de escultura aqui te oferecendo, você vai rejeitar, falar: não, eu sou cristão, eu não acredito nisso. Beleza, você está certo. Porém, existe uma idolatria que é uma idolatria que ela é, como que eu posso te dizer, é uma idolatria travestida. Eu vou te dizer por quê. Porque pelo fato de o povo de Deus ele ter sido idólatra por centenas de anos, Deus os entregou à servidão inúmeras vezes. E uma servidão severa foi o cativeiro babilônico, que perdurou por 70 anos. Quando o povo foi para a Babilônia, todos os hebreus, todo o povo de Deus, toda a nação, eles morreram na Babilônia. E os que saíram da Babilônia são filhos daquelas pessoas. Então, aqueles filhos ouviam de seus pais o que Deus havia feito, como deveriam servir. Só que eles não viveram na prática o relacionamento com Deus. Então, quando aquele povo teve a oportunidade de sair da Babilônia, eles criaram a sua forma de servir a Deus. E criar uma forma de servir a Deus é um engano que muitos de nós temos cometido hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas criaram o farisaísmo. O homem, eles criaram um novo modo de servir a Deus. Para você servir a Deus, você tem que observar a sua palavra. Para você servir a Deus, você tem que viver de acordo com o que essa palavra ensina. Mas o farisaísmo, o fariseu, ele observava o quê? Por exemplo, os fariseus chegavam para Jesus e falavam assim: seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E da onde que isso é um mandamento?
Não existe tal mandamento na Bíblia Sagrada, mas na cabeça deles, aquilo era um pecado imperdoável. Então, nós observamos aqui que o próprio Jesus, repreendendo eles, falou assim: não, você não tem que ficar preocupado com se meus discípulos lavam a mão, o que estão comendo, porque o que contamina o homem é o que sai da boca, ou seja, é o seu coração sujo, são as suas atitudes, são as palavras proferidas por você, é o que faz com que você contrarie a vontade de Deus, com que você peque, com que você perca a sua salvação. Não é que se você está comendo sem lavar a mão, não que isso não seja uma atitude praticável, né? É uma questão de higiene lavar as mãos, mas não é que é pecado ou não é pecado. Então, nós observamos hoje, tem pessoa que fala assim, ó, aqui se você usar tal adereço do seu corpo, você está em pecado. Aqui se você não usar, tá tudo bem. Ou você está em pecado também. Nós temos sido inseridos em grupos sociais onde as pessoas elas têm criado um novo ídolo. Um ídolo que não tem uma aparência, um ídolo que não tem um rosto, mas um ídolo como que eu posso dizer, um ídolo doutrinário. Existe uma infinidade de igrejas com costumes diferentes, com práticas diferentes. Existe uma infinidade de igrejas que creem em uma coisa, que não creem na outra. Mas dessa infinidade de igreja, pouquíssimos conhecem profundamente esse livro. Pouquíssimos se interessam em conhecer profundamente esse livro. Essa mensagem aqui. Porque quando nós conhecemos essa mensagem, não importa o tamanho do meu bigode, se eu tenho ou não tenho. Não importa se na minha axila tem cabelo ou não tem cabelo. Não importa se eu tenho usado gravata para pregar ou se eu estou treinando, se eu estou pregando de jaqueta, de calça jeans. O que importa é que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. O que importa é que o Senhor Jesus ele está no centro do meu coração. A idolatria criada hoje nas igrejas é a idolatria de costumes. É uma idolatria de que se eu canto uma determinada música, se eu falo determinada frase, se eu me comporto de determinada forma, eu já estou salvo. E isso é uma inverdade, porque as pessoas têm sido crentes no horário do culto, apenas. Têm sido ávidos leitores da palavra do Senhor apenas no horário do culto. E têm esquecido o Deus verdadeiro quando esse culto termina. A fé da pessoa é uma fé terceirizada. De acordo com quem vai pregar, a minha bênção vai vir. De acordo com quem vai louvar, a presença de Deus encherá o ambiente. E não é isso que a palavra ensina. Pessoas têm acrescentado. As pessoas hoje seguem a Jesus através de redes sociais. Tá tendo um objeto não identificado por nome 3i Atlas que vai passar perto da terra e pode ser o fim do mundo, estoque alimento e fuja para as montanhas e o povo cria um alarde, cria um medo. Mas, meu irmão, se não está contido na palavra de Deus, descansa. Descansa. Porque já vai vir tanta coisa pesada que está escrita aqui. Já vai vir tanta perseguição sobre a igreja que está escrita aqui. Então não fica sofrendo por antecedência por uma coisa que ainda não aconteceu. Descansa, porque a palavra diz, como nós lemos aqui no primeiro versículo, se alguém acrescentar alguma coisa a esse livro, a condenação, as pragas serão acrescentadas. Se alguém retirar algo dessa palavra, será retirado a porção dele da árvore da vida, da salvação. Então, meu irmão, como Josué recebeu a orientação, siga firme, meditando nessa palavra de dia e de noite. Abandone a idolatria sem rosto. Abandone a idolatria sem forma. Porque isso também é idolatria. Não que as demais idolatrias agora estejam permitidas, mas o que eu estou querendo te dizer é que nós não podemos criar nossa própria forma de servir a Deus e achar que Deus vai aceitar. Mas Deus conhece todas as coisas. Sim, Ele conhece todas as coisas. É por isso que tem muita gente que conhece o nome do Senhor Jesus que hoje se encontra no inferno. Porque conhecer não faz a diferença. A diferença é o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes dessa palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo com falso discurso. Não se engane com falso discurso. Abrace a palavra, busque maturidade espiritual, como também diz a palavra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Busque a maturidade até chegar à altura de Cristo, seja um cristão maduro. Não fique sofrendo por qualquer coisa, que até nisso Satanás trabalha.
Satanás ele pode agir na sua vida, na sua família, simplesmente porque você não buscou a maturidade. Simplesmente por isso, porque eu sempre digo isso, se Satanás ele lança a seta dele, que é assim que ele trabalha, no campo da mente, só que é quando aquela seta chega, tem palavra aqui dentro do meu coração, eu falo, opa, sai fora, diabo, tá errado, porque a Bíblia diz assim. Agora, quando não tem um escudo, quando não tem uma defesa, quando o meu coração, quando a minha mente está vazia de Deus, está vazia da palavra, está vazia do Evangelho, então aquela seta, ela tem endereço certo, tuf. E aí começa uma discussão, aí começa uma insegurança, aí começa um problema que poderia ser evitado simplesmente com a minha postura madura. Nem tudo é buscar a Deus por um milagre. Nem tudo é macumba, nem tudo é demônio. Tem coisas que é imaturidade. Então que nós venhamos buscar em Cristo a maturidade cristã, a maturidade espiritual, para que nós possamos caminhar até o prêmio que nos está proposto. Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você nessa tarde. Esse foi o nosso momento de sabedoria. Uma boa tarde. Paz do Senhor.